Boa noite, meus amados e amadas, irmãos queridos. Mais uma vez nós nos encontramos com o propósito de louvar, adorar, bendizer o nome do nosso Deus. E é motivo de alegria mesmo ante as circunstâncias adversas. Continua todo mundo aí, quietinho na sua casa, continua obedecendo às autoridades sanitárias, mas não deixe de adorar ao Senhor. Vamos orar nesse momento e assim nós estaremos dando início ao maravilhoso culto que entregaremos ao nosso Deus. Aí onde você está, feche seus olhos e nós vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós Te louvamos, ó Deus, nesta hora. Ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha tomar o primeiro lugar. Recebe a nossa adoração, recebe o louvor do mais profundo do nosso coração, Pai. E aceita, Senhor, tudo o que fizermos neste lugar, seja para a honra e glória do nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, como eu disse, Deus nos traz, Deus nos guarda, Deus tem nos protegido e Deus nos traz a este lugar para juntos adorarmos. Eu quero ler a palavra do Senhor nesse momento para nossa reflexão, aquilo que Deus já tem colocado no meu coração, e espero que também você possa receber a palavra de Deus nesta noite, porque Ele tem a nos falar. Ele quer falar comigo e com você nesta noite. Abra teu coração, esteja disponível para Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o versículo de número 9 ao número 15 diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Versículo 12: sei que nada há melhor que o homem, para o homem, do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que foi, o que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Nós vamos usar esse texto como pano de fundo daquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. E a partir desse momento, o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Salvação, e a ti me render.
a luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira nunca, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. nos alegraremos em ti, Jesus. Ainda que a figueira Floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. nos alegraremos em ti, Todavia Jesus. me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, ainda que esteja difícil, ainda que pareça impossível, todavia o Senhor me sustenta, todavia o Senhor me sustenta. Ele me carrega com a sua mão direita e me levanta, e me levanta. E quando parece difícil, Ele está aqui, Ele está do seu lado te ajudando. E parece difícil, parece impossível, mas o Senhor está trabalhando. Aleluia. Eu tô
feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que invade todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detenhas se as lágrimas rolarem ou se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que invade, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Não te detenhas se as lágrimas rolarem ou se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Só Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que invade, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença, tua presença. Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que invade, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o ministério de louvor, que Deus continue nos abençoando, nos guardando neste momento, quando estamos aqui, tomando as devidas precauções, mas estamos cumprindo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Querido,
tema que Deus colocou para a mensagem que Deus tem para nós nesta noite é o tempo de Deus e o nosso tempo. O tempo de Deus e o tempo que Ele tem determinado para nós. A Bíblia nos ensina que nada acontece no mundo, nada acontece nas nossas vidas sem que Ele tome conhecimento. Nada acontece sem que Deus esteja no controle de todas as coisas. No livro escrito aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Entenda bem o que Deus está dizendo através do escritor aos Hebreus para a nossa vida. Tudo quanto fizermos, Deus está no controle, Deus está vendo e nós haveremos de prestar conta. Deus fez o homem, dotou o homem de inteligência, deu sabedoria ao homem, deu livre arbítrio ao homem, mas deixou muito claro que tudo que nós fizermos, todos os nossos atos e as nossas atitudes, as nossas escolhas, nós haveremos de prestar contas a Deus. Essa coisa do livre-arbítrio, amados, muito me preocupa. Porque, na maioria das vezes, a gente percebe que o homem não sabe usar dessa prerrogativa de Deus para a vida dele. Então, ele usa de forma equivocada esse livre-arbítrio. Josué, capítulo 24, versículo 15. Quando Josué já estava já prestes a cumprir a sua missão de levar o povo a atravessar o Rio Jordão, a assumir a posse da terra prometida, ele faz uma observação para os irmãos. Ele diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E ele faz referência aos pais que serviram aos deuses em outro momento, e faz menção dos deuses que vão ser encontrados na terra que Deus havia prometido. E ele continua dizendo: porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. É total livre-arbítrio que Deus dá para o homem. Você pode escolher, mas cuidado com a escolha que você vai fazer, porque em todos os seus atos e escolhas você vai prestar conta a Deus. O nosso Deus é onisciente. Um dos seus atributos, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. E tudo isso que está acontecendo no mundo, Deus já sabia. Deus já sabia. Deus tem acompanhado do alto do seu trono de glória. Deus tem acompanhado tudo o que está acontecendo nesse momento que nós estamos vivendo. Todas as ações dos homens, tanto das coisas boas, quanto das coisas más, quanto das coisas ruins, Deus está acompanhando do seu alto e sublime trono. Deus tem acompanhado bem de perto o comportamento da igreja. Deus tem acompanhado bem de perto o comportamento do seu povo. Esse povo que um dia Ele escolheu para ser chamado de seu. Deus está acompanhando o comportamento da igreja. Somos o Israel de Deus para o tempo que se chama hoje. Somos o povo adquirido, somos a nação santa, somos sacerdócio real, chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, para que pudéssemos falar das maravilhosas virtudes de Jesus.
Deus está olhando para nós nesse momento, Deus está vendo o nosso comportamento como igreja. Queridos, Deus sabe quem são os seus verdadeiros e os falsos cristãos. Deus está no controle. Deus sabe quem é trigo e sabe quem é joio. Deus sabe quem são os falsos profetas e quem são os profetas verdadeiros. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, Deus, que é longânimo, que é misericordioso, está dando mais uma oportunidade para a humanidade. Eu acredito, amados, que tudo que tem acontecido nesse momento de pandemia, Deus tem um propósito muito grande comigo e com você, enquanto Igreja de Jesus, enquanto nação santa, enquanto povo adquirido, enquanto sacerdócio real. Deus tem olhado para nós de uma maneira muito especial. Como podemos observar no versículo que lemos ainda há pouco, nós sabemos que Deus está dando uma nova oportunidade. Ele diz na sua palavra em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz ainda em Isaías capítulo 55, versículo 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que é isso, senão Deus dando uma nova oportunidade? Como eu disse ainda há pouco, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. E quando ele diz que deixe o seu caminho iníquo, eu queria fazer uma observação, porque há uma diferença entre iniquidade e pecado. A Bíblia vai nos ensinar que Deus perdoa pecados, mas iniquidade está fora do contexto de Deus. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que o pecador arrependido, ele tem de fato de Deus o perdão do seu pecado. Mas quando se trata de iniquidade, iniquidade é aquela pessoa que sabe que ele está fazendo é pecado, sabe que está ferindo Deus, sabe que está ofendendo Deus, mas decide não mudar, decide não fazer diferença. Isso é iniquidade. E lamentavelmente, eu penso que a volta do nosso Mestre está muito perto, mas muito próxima. Embora não seja a vontade do Pai, porque a Bíblia diz que a vontade dele é que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação. Infelizmente, para esses que não abandonam o pecado, aqueles que continuam na iniquidade, eles vão receber algo da parte de Deus que é lamentável, mas Deus não tem outra escolha, porque Deus não coaduna com o pecado. E aquele que pratica a iniquidade, ele não tem predisposição a se arrepender. Então ele vai ouvir de Deus. Quando Jesus voltar, quando fizer separação entre os que vão subir como igreja e aqueles que haverão de ficar, e eles vão ouvir. Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios?
Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, eu acredito que Deus está dando mais uma oportunidade, diante de todas as que Ele já deu, é mais uma oportunidade para que o iníquo se arrependa, para que ele volte para Deus, para que naquele dia ele não seja deixado de lado e ouvir do próprio Deus: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O texto de Eclesiastes que lemos logo no início dessa mensagem fala que tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus embaixo da terra. Mas o grande problema, meu querido, é que o tempo é de Deus. O tempo não é do homem. É Deus que controla tudo. Tudo está nas mãos dele. E o homem não conhece o seu tempo determinado. Como lemos em Eclesiastes, o homem não conhece o tempo que Deus tem determinado para ele. Então, qual é o tempo do homem voltar do seu mau caminho? Abandonar a sua iniquidade. O tempo é hoje. O tempo é agora. Porque nós não sabemos quando Jesus volta. Nós não sabemos até quando Deus nos permitirá viver nesse plano terreno. É lamentável. Muitos certamente ainda não entenderam os propósitos de Deus. Deus está intervindo na história. Aliás, como sempre fez. E a intervenção de Deus, queridos, é sempre de forma cirúrgica. Se nós formos lembrar, através da Bíblia, todas as vezes que Deus interveio na história, todas as vezes que Ele interveio na história, Ele o fez de forma cirúrgica. Vamos pensar em alguns momentos. Por exemplo, Israel estava cativo no Egito. Durante cerca de 400 anos, aquele povo que Deus escolheu para ser chamado seu, estava no Egito. Durante um tempo, as coisas transcorreram bem para o povo de Deus no Egito. Mas, a partir de um determinado momento, o povo começa a ser, já eram escravos no Egito, começaram a ser maltratados ainda mais como escravos. Deus olha e vê o sofrimento do seu povo e decide que é tempo de mudar a história do povo que estava em escravidão no Egito. E Deus levanta um homem. Nós sabemos que Moisés foi levantado por Deus, foi preparado por Deus para tirar os seus irmãos do Egito. Só que não seria fácil. Deus intervém na história de forma cirúrgica. E Ele diz: eu vou endurecer o coração de Faraó. Aconteceram as pragas, as 10 pragas no Egito, todas elas trazendo muito prejuízo para o Egito, mas Faraó não liberava o povo. E por fim, na 10ª praga, Deus resolve fazer algo que exterminaria com os primogênitos. E agora o coração de Faraó amoleceria. Mas ainda não era o fim para Faraó. Com toda a perda dos primogênitos, com a saída do povo de Israel do Egito, o povo caminha em direção à terra que Deus prometera, mas Faraó decide ir atrás do povo. Faraó não tinha entendido ainda o que Deus queria fazer. E acaba com o extermínio lá no Mar Vermelho. Quando o povo de Israel passa,
E a tropa de Faraó vem atrás, o exército de Faraó vem atrás, e Deus extermina todo o exército de Faraó. Querido, Deus, Ele quando intervém na história, Ele o faz de forma cirúrgica. É quando na travessia do povo, depois de ter passado pelo deserto, e que chega o momento de assumir a terra que Deus prometera. Agora já não se tratava mais de alguém que viria atrás como exército de Faraó. E agora o povo estava de frente da terra prometida. Mas o povo não obedece a Deus. O povo não obedece a Deus. E o que acontece, queridos? Deus não aceita murmuração. Quando o povo desobedece a Deus e resolve não passar o Jordão, o povo volta. Mas o povo não volta para o Egito. Durante 40 anos, Deus fez aquele povo caminhar em círculo, até que toda aquela geração incrédula, que não acreditava no poder de Deus, fosse extirpada do povo. 40 anos, aquela gente morre, e os que atravessam para assumir a terra prometida é uma geração posterior. Deus intervém na história e de forma cirúrgica. Não tem como ser diferente. Todas as vezes em que o nosso Deus, Ele entra na história, Ele o faz de forma cirúrgica. Uma outra situação que nós podemos também vislumbrar na palavra de Deus, acerca da intervenção de Deus, por conta do povo, o qual Ele resolveu separar para ser chamado seu. Presta atenção. Aconteceu o dilúvio. Deus chama um homem. Esse homem com a sua família recebe de Deus a salvação, e Deus extermina toda a raça humana por sobre a terra. Quando o dilúvio termina e que Deus dá uma ordem para Noé, e Noé não cumpre essa ordem, a família de Noé cresce sobremaneira, mas eles não cumprem a ordem de Deus, que era crescer e multiplicar na terra. Eles decidem que não vão sair daquele lugar, e acontece o que nós conhecemos como o episódio de Babel, que foi a confusão de línguas ali, onde o povo não se entendia, e agora Deus os leva para os caminhos aonde Ele dissera que deveria ser. Deus, sempre que interfere na história, Ele o faz de forma cirúrgica. No período da monarquia, quantos foram os reis que, por desobediência àquilo que Deus determinara, levou o povo a um grande sofrimento, a perdas irreparáveis, porque caíam na mão de nações inimigas e o povo sofria. Meus amados, nós estamos vivendo um novo tempo. Eu penso que é tempo de refletirmos. Deus está movendo, Deus está intervindo na história. E nós precisamos ter essa visão, que a intervenção de Deus na história, ela acontece de forma cirúrgica. E nós, que somos um povo escolhido, a nação santa, não passaremos incólume nessa intervenção de Deus. Por isso que eu digo para você que é um tempo para nós refletirmos. Refletirmos sobre quem somos. Quem sou eu nesse contexto de Deus? Como eu tenho me comportado? Me comportado como cidadão. Como eu tenho me comportado como cidadão? Como eu tenho me comportado sendo
escolhido de Deus como patrão, como empregado, como eu tenho me comportado como político, como eu tenho me comportado como legislador, como eu tenho me comportado como governante de uma nação, como eu tenho me comportado como homem, como pessoa. Eu tenho sido um homem correto nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus compromissos? Como eu tenho me comportado como marido? Como eu tenho me comportado como esposo, como esposa? Como a gente tem visto homens e mulheres, servos de Deus, que conhecem a palavra de Deus e que têm se comportado de uma forma a que não tem agradado o coração de Deus. Como você tem se comportado como filho, como filha? Como você tem se comportado no seu trabalho, como um bom companheiro, como colega? Como você tem se comportado? Querido, como você tem se comportado lá na sua escola, quer seja como professor, quer seja como aluno, quer seja como funcionário daquela instituição? Como você tem se comportado? Deus está dando uma oportunidade e nós precisamos refletir sobre isso. E como igreja, enquanto igreja, como tem sido o seu comportamento? Como você tem se conduzido enquanto igreja de Jesus? Deus está olhando para mim e para você. Deus, Ele não dorme. Deus não cochila. E Ele está olhando para mim e para você. Como você tem se comportado enquanto igreja? Como você tem se conduzido enquanto profeta? Você tem sido um profeta de verdade? Você tem sido um profeta verdadeiro? Você tem cumprido a sua função de profeta que Deus tem te nomeado? Como você tem se comportado como um cristão? Você se comporta como um cristão ou você tem tido atitudes de anticristo? Como você tem se comportado? Tem se comportado como trigo ou como joio? Você tem se comportado como ovelha ou como bode? Há uma diferença e vai haver separação. Você tem se comportado como amigo ou como adversário de Deus? Como você tem se comportado com a sua liderança, com os seus liderados? Como você tem sido, dentro desse contexto de Deus, chamado para fazer diferença no tempo que se chama hoje? Qual tem sido a sua posição? Nesse momento, é tempo de refletir. E o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Nós não temos controle do nosso tempo. O tempo está nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele que decide. É Ele que resolve. E Ele está intervindo nesse momento na nação. E pode ter certeza que Ele está fazendo isso por minha causa, por sua causa, porque somos um povo escolhido para esse tempo. Deus tem um negócio comigo e com você. Deus está olhando para essa nação. Deus está olhando para esse planeta e está vendo como Ele tem se comportado, como os homens têm se comportado nesse tempo. E Deus está dando uma oportunidade. Deus está nos preservando, mas somos responsáveis pelos nossos atos e escolha. Sabemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É tempo de refletir. É tempo de repensar conceitos e valores. É tempo de lembrar quem você é. É tempo de tomar uma atitude. É tempo de mudança. Porque daqui a pouco, Deus vai fazer cessar tudo isso. E eu volto a repetir como já tenho falado aqui. Quando tudo isso acabar,
Deus quer encontrar uma igreja que seja relevante, porque eu e você temos compromisso com Deus, e a palavra de Deus, ela vai nos alertar sobre isso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então é isso que Deus diz para você nesse tempo. Reflita sobre quem você é. É tempo, e está em tempo de mudar. Reveja os seus conceitos. Reveja se você tem realmente sido o que Deus espera de você. Que Deus abençoe. Que Deus continue guardando você. Que Deus continue te protegendo, a você e a sua família. E lembre-se, o tempo é agora, porque não sabemos o que acontecerá daqui a pouco. O amanhã pertence ao nosso Deus, e nós não podemos mais facilitar, porque eu penso que a volta do Mestre está muito mais próxima do que nós imaginamos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a vida de sua família, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada em toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E o povo que concorda, diga amém, em nome de Jesus. Deus abençoe.